Abençoamos o seu nome. Tu es admirable. Você é muito admirável. Tu es merveilleux. Você é maravilhoso. Et tu es notre Dieu. Você é nosso Deus. Ce matin, nous pouvons te dire Abba Père. Nessa manhã podemos dizer Abba Pai. Tu es notre Père. Você é nosso Pai. Oh, quelle grâce Olha a graça de pouvoir t'adorer ce de matin. poder te adorar nessa manhã. Un grand Dieu, Você que é grande le Deus, créateur de o l'univers, nosso Criador do qui a universo, choisi que você escolheu d'habiter en nous. de viver Oh, em tu nós. mérites les acclamations. Você tem o nosso mérito de aclamação. Obrigado. Merci Obrigado. d'avoir pourvu, d'avoir pourvu De você nos dar à nos besoins. o que nós precisamos. Et tu as permis que nous puissions t'appartenir. Permitiste que nós podemos ser Et aussi que nous puissions t'approcher para nós poder aproximar de ti au travers de la prière. através da nossa oração, Et tant que tes enfants, como seus filhos. nous te demandons merci. Nous te disons merci. Dizemos obrigado e dizemos obrigado. De ce que nous puissions t'appeler. Daquilo que Pai. nós podemos te chamar Pai. Alors que dans le temps, les gens ne pouvaient pas t'appeler Père. No tempo passado, as pessoas não podiam te chamar Pai. Nous te bénissons. Te abençoamos. Merci Seigneur Dieu de gloire Obrigado, Pai, Deus da glória, pour la possibilité que tu nous fais pela possibilidade que você nos faz de t'adorer, de te adorar, de nous approcher de toi, de aproximar diante de ti, ensemble avec ton peuple. junto com o teu povo. Et si nous ne sommes pas ensemble physiquement avec bien d'autres personnes, Se não estamos fisicamente junto com outras pessoas, mais par la foi mas pela fé, et à travers du Saint-Esprit, através do Espírito Santo, nous savons que nous pouvons regarder dans la même direction podemos olhar na mesma direção, et au même trône. no mesmo trono. Et que nous sommes dans ta sainte présence. Estamos diante da tua presença. Nous sommes dans le lieu saint. Estamos no lugar santo. C'est pourquoi É por isso nous te remercions. que agradecemos. Le mot merci ne suffira pas Obrigado não será só capaz, mas dizemos obrigado. pour décrire ton amour. Para escrever o teu amor, Sois élevé, seja levantado, sois honoré. seja louvado. Nous apprécions ce temps. Apreciamos este momento. Te remercions pour ces mystères. Dizemos obrigado por teus Je mistérios, sais que tu as quitté le ciel. pelo tudo que você saiu do trono da graça. Et tu as pris le temps de pouvoir venir nous faire du bien. Tiveste muito tempo de vir diante de nós. Parle-nous ce matin. Fala a nós nessa manhã. Parle-nous ce matin. Fala a nós. Parle à nos cœurs ce Fala matin. nos nossos corações. Fais-nous encore du bien. Faz agora o bem, Pai. Nous avons appris Aprendemos ce temps de jeûne et prière, este tempo de jejum e oração, afin que nous puissions réellement entendre
ton cœur et les battements de que ton cœur. podemos escutar o teu coração. Éduque-nous, Diz-nos, Pai. instruis-nous, Instrui-nos, Pai. enseigne-nous, Ensina-nos, Pai. comme un père Como instruit ses Pai enfants. que inspira os seus filhos. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. que nous te le demandons. Assim pedimos a Ti Nous te bénissons ce matin. e abençoamos-te essa manhã. Avoir pris ce temps Para nós ter esse tempo com você. d'être présent avec nous. D'être presente aqui. L'Assemblée peut dire 3 fois Amen. E a Assembleia pode dizer 3 vezes amém, amém. Merci, veuillez vous asseoir dans cette présence. Obrigado, podemos assentar, faz favor. Merci à chacun d'entre vous Obrigado a cada de nós d'avoir pris ce temps de ter o tempo de estar de aqui, réaliser que c'est le jour du Seigneur de realizar que esse é o dia do Senhor, et d'être là le matin de estar aqui nessa manhã pour célébrer son nom. para celebrar esse grande nome. Que son nom seul soit Que élevé. seu nome seja levantado. Que son nom seul soit Que élevé. seu nome seja levantado. Alléluia. 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 Bon, ça me fait triste lorsque je demande un amen Fico triste quando eu vos peço amém. et je dois voler votre E amen. eu tenho que roubar o vosso amém. Le matin, on apprécie Dieu. Nessa manhã queremos apreciar esse grande Deus. Ça doit être quelque chose qui doit couler en vous. Tem que ser uma coisa furiosa em vocês. Raison pour laquelle il a dit dans sa parole. E por isso a sua razão que ele diz na sua Il palavra. a dit après ces choses, Ele diz que après depois cela, disso, regarde veja. et voici, E agora, une porte était ouverte. uma porta estava aberta. Et il a dit, Ele diz, il y a une première voix qui s'est ele fait diz a entendre. primeira voz. Et cette voix É essa voz qui s'est fait entendre, que escutaram. la première voix est très A importante. primeira voz é mais La première importante. voix dans ta vie est A très primeira importante. voz na sua vida é mais importante. Des fois, nous prenons le temps dans la prière Às vezes temos tempo em orações sans que nous comprenions pourquoi. sem saber por quê. Mais il a dit, Ele diz une voix uma voz se fit entendre. que foi escutada. Une voix Uma voz se fit entendre. que foi escutada. Il a vu Ele viu une porte uma porta dans le ciel. no céu Et cette voix e essa voz qu'il entendait, que ele escutava c'est Jésus qui lui parlait. é Jesus que falava. Il parlait à Jean. E falava ao João. Il dit, monte ici. E ele dizia, sobe Monte aqui, ici. sobe aqui, Il dit, monte ici. sobe aqui, Monte ici. sobe aqui, Monte ici. sobe Ne aqui. reste pas là. Não fica aí, Monte ici. sobe aqui. Il est important Isso é importante. que tu montes. Que você sobe, Que tu montes. que você sobe. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est la Muita prière. gente não sabe o que quer dizer oração. Raison pour laquelle A razão é esta. ils sont frustrés dans la prière. Estão frustrados. Le diable aime ça. O diabo gosta. Le diable aime O diabo gosta. les prières. Gosta da oração. Laissez-moi ce matin te Mas nessa faire manhã, le diable o diabo aime les prières. O diabo gosta da oração. Tout le monde Todo mundo prie. ora. Il y a des prières de partout. Há orações de qualquer lado. Prenons l'exemple. Vamos tirar o exemplo. RDC. No Congo, Il y a des prières de partout. há orações de todo lado. Les églises Nas igrejas. poussent comme des champignons. Eles vão levantar como fosse o cogumelo. Mais ce n'est pas pour autant Não é isto. le pays est calme. É que o país está calmo. C'est pour montrer. É para mostrar. Satan Satanás aime les prières. gosta da oração. C'est la distraction. Isso é distraição. C'est la distraction. Isso é Mais distraição. Dieu te dit, Mas Deus diz, dans Apocalypse, no livro de Apocalipse, chapitre 4, capítulo 4, verset 1er, versículo 1. la voix qui s'est fait entendre, Voz que foi escutada. monte ici, Sai daqui. monte ici. Sai daqui. C'est cette voix, E essa voz. la voix de la E prière, voz daqui é a voz da oração. par la voix des prières, Através dessa voz da oração, la voix de la prière. a voz de coisa de oração. C'est là, E aí, les gens pensent. as pessoas pensam. Et après cela, Depois disto, j'ai regardé, j'ai déjà dit toutes ces choses. eu olhei e eu disse todas as Voici une coisas. porte était ouverte Mas agora uma porta está aberta. dans le ciel.
no céu, la première voix a primeira voz que j'avais entendue, que eu escutei, comme le son d'une trompette, como fosse som de trompete, et qui me parlait, que falava, qui me parlait, que falava, qui me parlait. que falava. Dis, monte ici, Sai daqui, monte ici. sai daqui. Tu pries, Você ora, tu pries. você ora. Est-ce que tu as déjà entendu cette Você voix já escutou essa voz qui te dit monte, que te diz, irmão, qui te sonha, dit monte, que te diz sonha. je te ferai voir Eu vou te fazer ce qui ver doit arriver que as coisas que vão acontecer. dans la suite. Vamos ver o coisa. Oh, j'aimerais révolutionner ta vie de prière. Eu quero revolucionar a sua vida espiritual. J'aimerais révolutionner ta vie de prière. Eu quero revolucionar a tua vida de oração. Il y a deux choses, São duas coisas, deux fondements dois fundamentos. que nous allons voir ce E matin. vamos ver essa manhã. Voyez-vous, mes amis, Meus amados, quand j'ai compris ces choses, quando eu entendi isto, avant je priais comme tout le monde, antes eu orava como todo mundo. parce qu'on nous a appris. Comme Porque as ça. pessoas nos aprenderam isso, Et il ensinaram. faut prier. E eu ensinaram Il a faut orar. prier. Sempre ora. Ça, c'est la distraction. Isso é distraição. C'est la Isso distraction. é distraição. Raison pour laquelle, lorsque tu es devant Por un isso malade, é isto. Que as pessoas estão quelqu'un de ta famille, que as pessoas estão, au lieu de prier, em vez de orar, tu es en train de pleurer. você está chorando. Tu ne pries pas. Você não está orando. Tu es en train de te lamenter. Você está lamentando. Tu es en train de murmurer. Você está murmurando. Tu es en train d'accuser. Você está acusando. Très souvent, lorsque nous venons dans la prière, Muitas vezes que nós vemos na oração, nous accusons les hommes. nós acusamos On as pessoas. accuse notre femme, on Você accuse está notre acusando mari, on seu accuse marido, nos enfants, on accuse nos voisins, on accuse Estamos tout le monde. acusando os vizinhos, está acusando todos. C'est la prière É a oração. que le diable O aime, diabo gosta qui t'amène dans la que te distraction. leva na distraição. Et c'est ça qui se passe dans le monde. É isso que se passa no mundo. Mais à quel moment Mas qual é o momento nous allons arrêter que nós vamos parar cette pandémie? essa epidemia? Cette pandémie doit Essa s'arrêter. epidemia. Mais comment? Como? Par la prière É pela oração. triomphante. Uma oração triunfal. Une prière Uma oração qui t'amène dans la que victoire. te leva à vitória. Il faut que nous finissons. Por isso devemos parar. Il faut que la pandémie s'arrête. A epidemia deve parar. Assez, c'est assez. Chega e basta. Il faut qu'il s'arrête. Isso tem que parar. Dans ta famille, Na sua família, dans ta ville, na sua vida, autour de toi, ao teu redor, dans l'église. na igreja. Pourquoi les gens fuient? Por que as pessoas estão a fugir? Simplement parce qu'ils pensent, n'est-ce pas, ils vont attraper, n'est-ce pas? Porque as pessoas estão a pensar que aqui tem a pandemia. C'est pourquoi il dit, Porque isso aí dizem, monte ici, soiba aqui, monte ici, soiba aqui, monte ici, soiba, monte ici, soiba, monte ici. soiba. Je te ferai voir Vou te fazer ver ce qui va arriver o que vai acontecer. dans la suite. Vamos ver o seguinte. Quelqu'un nous disait, Alguém dizia, lorsque nous sommes convertis, quando eu me converti, on prie. ora, Plus seulement, ora sempre. on enseigne personne à prier. Tinha muita gente a ensinar a orar. On a créé à toutes ces choses. Acreditamos nisto, On a grandi crescemos nisto, de la sorte nesta maneira. et on est devenu prédicateur. Hoje sou pregador. On dit aussi à tout le monde, Eu digo sempre às pessoas, prie seulement. ora sempre, Ouvre ta bouche abre a sua et boca. Dieu va remplir. Deus vai encher. C'est écrit, mais c'est pas cela. Isso estava escrito, mas não é isso. Jusqu'à ce qu'un jour, Até um dia, je dois me rendre compte eu me tomei conta disso. dans la parole Na palavra, où Jésus est en train d'enseigner. onde Jesus estava ensinando. Dans Luc chapitre 11, No livro de Lucas, capítulo 11, le verset 1er, versículo 1. il va te montrer Vai nos mostrar très clairement muito claro ce qu'il faut faire. o que é que deves fazer. Jésus priait un jour Jesus orava em dia, à un certain lieu. lugar certo. Lorsqu'il y achevé, Quando ele chegou, lorsqu'il y achevé, quando ele chegou lá, il faisait la ele prière. fazia a Il ne oração. faisait pas les prières. Não fazia a coisa Il oração. frustrait les gens. Orar frustra as pessoas. Mais on nous montre ici, Mas vamos mostrar aqui Jésus claramente. priait Jesus estava orando. un jour Dia, à un certain lieu. certo lugar. Lorsqu'il y achevé, Quando ele chegou nesse un de lugar, ses disciples e com seu discípulo, lui dit, e diz: Seigneur, Senhor, enseigne-nous ensina-me à prier. a orar. Donc la prière, A oração on l'enseigne. ensina-se. J'ai compris qu'on enseigne. Eu acopiei para ensinar.
Raison pour laquelle, A razão é esta. ce matin, Nessa manhã, je voudrais que nous allons dans l'école queremos que nós entramos numa escola de la prière, da oração, dans l'école pratique. na escola prática de oração. L'école pratique Na escola prática de oração. de la prière É a oração, par l'esprit. oração do Espírito. Très important. Isso é muito importante. Les prières, A prières. oração e orar. Les démons aiment ça. O demônio gosta disso. C'est là où même, n'est-ce pas, dans des pays où les gens se É filtrent. assim no Jesus de oração. Les démons s'infiltrent, les sorciers s'infiltrent. Os demônios estão frustrados. Parce qu'il aime ça. Porque eles amam. Il aime ça. Eles amam. Il aime ça. Amam. Il aime ça. Amam. Jusqu'à ce que. Até Enseigne-nous à prier. ensina-nos a orar. Comme Jean l'a enseigné à Como ses disciples. João ensinava aos seus discípulos. Et pour autant, Jean aussi enseignait. Também João também ensinava. Mais la prière que Jésus va enseigner Mas a oração que Jesus vai ensinando va être une transition vai ser uma transmissão entre l'Ancien Testament entre o Antigo Testamento et le Nouveau e o Testament. Novo Testamento. Il va s'appliquer. Assim vamos aplicando. Il va amener les gens dans la pratique. Vamos levar só no livro. Et comme ce matin, Nessa manhã, il ne s'agit pas de cette prière, não é essa oração, mais c'est un point pour pouvoir vous mas montrer. é um ponto de comunicação. Ne dis pas que tu n'as pas besoin d'être enseigné. Não, diz que eu não preciso ser ensinado. Les disciples qui ont marché avec Jésus, Os discípulos que andaram com Jesus ils ont vu comment Jésus priait et il y avait des viram résultats. como Jesus orava e tinha resultado. Comment il pratiquait. Como ele praticava a oração. L'école de la pratique, A escola da prática de la prière da oração par le Saint-Esprit. pelo Espírito Santo. Très important. Isso é muito importante. Pourquoi? Por quê? Pourquoi? Por quê? Pourquoi? Por quê? Pourquoi? Por quê? Je vais parler, n'est-ce pas, de deux fondements Eu quero falar dos dois fundamentos. de la prière triomphante. E uma oração triunfal. Les deux fondements. Os dois fundamentos. Écris-les, ne me regardez pas les deux Escreve fondements os dois fundamentos de la prière da oração triomphante. triunfal. Triomphante. Triunfal. Cette prière, Essa oração. la prière triomphante, A oração triunfal. les deux fondements des Os bases dois fundamentos de cette prière triomphante, dessa oração fundamental. elle est basée, Ele é baseado. elle est basée Ele é baseado sur deux choses, duas coisas. sur deux fondements. Nas duas fundamentos. Si le temps nous permettra, Que o tempo nos permitir, je vais développer vou desenvolver ces deux éléments, esses dois elementos. ces deux fondements. Os dois Je fundamentos. dis bien les fondements. Os fundamentos. Le premier fondement, O primeiro fundamento, la foi en la parole de Dieu. na palavra de Deus. La foi en la parole de Dieu. Fé na palavra de Deus. Parce que si tu pries pour Se prier, você orar só, les démons vont se plaire o inimigo vai et ils vont applaudir. e vão te aplaudir. Mais ce n'est pas pour autant Nem isso, que tu es en train de prier. que você está orando. La foi A fé en la parole de Dieu. na palavra de Tu Deus. dois comprendre ce que cela signifie. Tens que entender o que tem o seu significado. Si tu pries, Se você ora, si tu pries, se você ora, et sans qu'il y ait la foi, se você não tem fé, donc c'est quelque chose qui sera très difficile é pour toi. uma coisa difícil. Voyez-vous, Veja, c'est très important. esse é um princípio muito importante. Et le deuxième fondement que je pourrais O aborder, segundo fundamento que eu posso dizer, la confiance a confiança en la personne. na pessoa. En la personne Na pessoa. à qui tu adresses la Que prière. você dá a tua oração. Au caractère. O teu caráter. Au caractère O teu caráter. de cette personne-là. Dessa pessoa ali. C'est-à-dire Dieu. Que é Deus. Il faut connaître Dieu. E deve conhecer o Deus. Il faut connaître ce Dieu. Deve conhecer esse grande Il Deus. faut le connaître. E deve lhe Ne conhecer. pas regarder comme je vois beaucoup Não de pode gens. olhar só como todo mundo olha. Connaître ce Dieu-là. Conhecer esse Deus. Connaître son caractère. Conhecer o caráter de Deus. Si tu dis que Dieu est bon, Quando você diz que Deus é bom, donc il doit te donner de bonnes choses. tem que te dar as boas coisas. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Alléluia. Alors entrons tout de suite, n'est-ce pas? Vamos continuar nesse sentido. J'ai dit l'école. C'est pas. Eu disse que a escola, Les gens sont habitués, ils as pessoas estão habituadas. puissent, n'est-ce pas, leur bouger pour qu'ils disent Amen, Amen, Amen. Non. Buscularem para dizer um amém. Il faut t'asseoir. Assenta. Il faut
faut t'asseoir. Deve assentar. Il faut t'asseoir Deve assentar. et comprendre cela. Entender aquilo. Matthieu chapitre 7. Mateus capítulo 7. Nous prenons des petites choses mais qui Vamos sont pegar de base. pequenas coisas, mas são coisas de base. Qui sont des bases. São coisas de base. Lorsqu'on parle, Quando falamos c'est la rencontre. o encontro Oh, de la bénédiction, de la da prospérité. bênção da prosperidade, Les réunions se remplissent. as reuniões ficam cheias. Oh, c'est la rencontre des délivrances. Oh, o encontro de libertação, Les réunions se remplissent. a reunião vai ser cheia. Il est très important Isso é algo importante. que tu comprennes Que você entenda. ce que Dieu dit. Que Deus diz. Il priait un jour. Ele orava um dia. Matthieu 7 nous dit. Mateus 7 diz. Matthieu 7, Mateus 7 diz. à partir du verset 7. A partir do versículo 7. Matthieu 7, Mateus capítulo 7 ça va beaucoup t'aider. vai te ajudar muito. Et ta prière va changer. E a tua oração vai mudar. Tu ne feras plus des prières, des prières, des Não vai prières. fazer uma oração ou Jusqu'à ce que tu sois fatigué. até você ficar cansado. Quelqu'un même m'a demandé Alguém me perguntou quel est le thème. qual é o tema. Je te dis le thème c'est Dieu. Até meu Deus. Cherchez Dieu. Procura Deus. On n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de thèmes. Deus não precisa de temas. Ça, ce sont les hommes qui Esses são prennent les os thèmes. homens que precisam do Dieu tema. n'a pas besoin Deus não des precisa titres. do título. Ça, c'est des hommes pour Esses são os impressionner homens que impressionam, et attirer que chamam des gens. pessoas. C'est ça la motivation. Essa é a Ce sont motivação. les fondements. Isso é o fundamento. Il est très important Isso é algo importante de réaliser de cela. realizar isto. La Bible dit, A Bíblia diz: demandez peças et l'on vous donnera. e assim vão te dar, Cherchez procura et vous e trouverez. assim vão encontrar. Frappez Baita, et l'on vous donnera. assim vão vos dar. Donc il y a trois choses que tu dois São comprendre. três coisas que você deve entender. Donc il y a trois verbes Tem três verbos qui nous amènent dans trois que réalités nos levam na spirituelles. realidade. Trois verbes qui nous amènent dans trois réalités Três verbos que spirituelles. nos levam na realidade. Que ce matin nous voulions comprendre. Nessa manhã queremos entender. Demandez Peças, et l'on vous donnera. assim vão te dar. Cherchez Procure, et vous trouverez. assim vão encontrar. Frappez, Baita, on vous ouvrira. assim vão vos abrir. Ce sont des réalités São spirituelles. realidades espirituais. Demander, c'est naturel. Pedir é algo natural. Et on vous ouvrira, c'est spirituel. Também abrir é algo espiritual. Chercher, c'est naturel. Também procurar é algo Tout le monde natural. cherche Quando nós procuramos, et vous trouverez. vão encontrar. Ça, c'est spirituel. Isso é espiritual. Frappez, Bater, tout le monde frappe. todo mundo bate. Et l'on vous ouvrira. Assim vão vos abrir. Donc Satan aussi peut t'ouvrir. Também Satanás pode abrir. Ah, comprends cela. Entenda Donc nous isso. sommes dans le domaine spirituel. Estamos no domínio espiritual. Donc tu peux demander à Satan Também pode pedir a Satanás. et Satan aussi peut te donner. Também Satanás pode te dar. Ou tu peux chercher Também pode procurar à ta manière, na sua maneira, dans n'importe quelle direction, qualquer a direção. n'importe comment. Mas como também, Satan peut t'offrir. também Satanás Les pode te démons peuvent te oferecer. donner. Os demônios também podem te oferecer. Et ils peuvent le reprendre si Também facilement. podem receber facilmente. Frappez Também baita, et on vous ouvrira. assim vão vos abrir. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz, une première voix a primeira voz qui se fit entendre, que foi ouvida, il dit une porte a été ouverte. uma porta estava aberta. Monte ici. Sai daqui. Dieu veut que tu montes. Deus quer que tu sonhe. Quand tu es en train de demander, tu Você vas está rater. pedindo sempre. Là, tu es en train de chercher. Você está procurando sempre. C'est comme ce chant. J'ai cherché, j'ai cherché. Eu começo e canto a dizer, eu procurei. Ce sont des chansons païennes. Esses são cantos mundanos. Mais que des fois, nous ne comprenons pas. Às vezes nós não entendemos isso. Pourquoi nous chantons Mas cela? por que nós Parce cantamos? que tout le monde le chante. Porque todo mundo canta. Et ça qu'ils aient compris cela. As pessoas entenderam isso. On va plus loin. Vamos mais longe. Verset 8. No versículo 8. La Bible dit car A Bíblia diz, quando quiconque demande, alguém peça il reçoit. e receba, Celui qui cherche, aquele que procura, il trouve. encontra. Et l'on ouvre Vão, à celui qui frappe. abram aquilo que bate a porta. C'est simple. Isso é simples. C'est simple. Isso é simples. Mais nous sommes dans une réalité Nós estamos numa realidade spirituelle. espiritual. Spirituelle. Espiritual. Spirituelle. Essa é a realidade espiritual.
espiritual. Les amis de Job Os amigos do Job ont regardé Job, viram Job, et Job lui-même aussi o Job ele mesmo, pensait cela. pensou nisto. Mais il y a le vieux Eliou, Mas então velho Eliú, il arrive, ele chegou. il dit non, non. Ele diz, não. La sagesse, A sabedoria, l'intelligence a inteligência, n'est pas dans le não nombre des cheveux blancs. está no cabelo branco. Il dit la sagesse, A sabedoria, en réalité, na realidade, en l'homme, no homem, c'est l'esprit. é o espírito. C'est l'esprit. É o espírito. C'est l'esprit. É o espírito. Jean 32, João 30, verset 12. versículo 12. On voit cela. Vamos ver isso. Mais le temps ne nous permet pas de Mas pouvoir o aller tempo jusque-là. não nos permite de ver, C'est aprofundar de nisso. t'aider à sortir des De prières, você sair na oração, à comprendre de entender la réalité de a Dieu. realidade de Deus. La réalité de Dieu. A realidade de Deus. On avance. Vamos avançar. On est dans Matthieu 7. Estamos no livro de Mateus 7. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Na realidade do homem, Lequel de vous quem é de vocês donnera que vai dar une pierre uma pedra à son fils? a seu filho Si lui demande du pain, se alguém lhe peça o pão? Dieu pose une question. Deus está perguntando. On peut disons aider Oh Dieu, aide-moi. Et la Bible dit, lequel de vous donnera une pierre à son Quem fils? de vocês vai dar uma pedra ao seu filho? Si lui demande une pierre, Se peça de uma il pedra. demande du pain. Se ele peça pão. Si il demande du pain, Se ele peça pão. Dieu est en train de te montrer, Deus está nos mostrando aqui. quand tu as compris Quando tu entendas, que ce n'est pas le pain não é o pão dont tu as besoin, que você precisa. le pain va tomber, O pão vai cair. mais tu vas entrer dans la réalité Vai entrar na realidade spirituelle. espiritual. Et alors, Assim, tes besoins, toi, o teu desejo tu verras, seront stressants. vão ser tão fáceis. Pourquoi je parle de l'école? Ça demande Porque eu falo da escola. que vraiment vous puissiez recevoir l'enseignement. E assim vamos receber na realidade o ensinamento. L'école pratique A escola prática de la prière da oração par l'esprit. pelo Espírito. La prière doit être pratique. A oração deve ser prática. Pas les prières Pela oração. que les diables applaudissent Que o inimigo aplaude. et que tu sors Aclama. frustré Que você sai frustrado. et que tu n'as rien trouvé. Que você não encontrou nada. Et ça ne te motive pas. Não vai te dar Ça ne motivação. t'encourage pas. Não vai te dar coragem. Et qui fait en sorte, d'abord, quand on dit il y a la Assim prière, você, quando vamos dizer oração, ah, tout le temps prier. Parce que tu n'as toda pas. hora orar. Voyez-vous, Vejam, le fondement, o fundamento la foi en la parole de é Dieu. a fé na palavra de Deus. Et la confiance E a confiança en la personne na pessoa de Dieu, de Deus. au caractère O caráter de Dieu. de Deus. Donc tu dois chercher à trouver son caractère. Deves procurar encontrar o seu caráter. Parce que les gens prient, Porque as pessoas oram, mais ne cherchez pas le caractère mas de não Dieu. procuram o caráter de Deus. Très important. Isso é algo importante. Quand tu entres dans la prière, Quando tu entra na la Bible oração, montre très a clairement, Bíblia mostra tu claramente. entres dans la prière, Entra na la oração. Bible dit lesquels de vous E quem é de vocês? donnera une pierre, Vai dar o pão, vai dar pedra no seu filho quando ele lhe peça pão. on progresse. Vamos progredir, vamos progredir. La Bible dit, A Bíblia diz: ou s'il demande un poisson, se alguém peça peixe, lui donnera-t-il e vai lhe dar un serpent. serpente. On progresse. Vamos progredir. La Bible déclare, A Bíblia declara: si donc méchant que vous êtes, se duas pessoas maus, comme vous l'êtes, que vocês são, vous savez donner des bonnes choses vocês dão algo à importante vos enfants, aos vossos filhos. à combien, Quanto plus forte raison, mais forte razão votre Père que vosso qui Pai, est dans les cieux, que está no céu, donnera-t-il vai dar des bonnes choses boas à coisas ceux qui les lui a demandent. quem lhe peça. Tu as vu cela? Dieu va te Isso donner. Deus vai te dar. Dieu va te donner. Deus vai te dar. Il est important Isso é algo de importante. réaliser cela. Que tu realizas La isso. Bible dit, A Bíblia diz: jusqu'à présent, até je hoje, n'avais encore rien demandé. nada vocês Mais pediram. comment je n'ai encore rien Mas demandé? como eu não Je vais pedi? te montrer. Mas eu quero te mostrar. Comment, pourquoi Jésus dit cela? Como Jesus diz isso. Jean chapitre 16 João capítulo 5, et les versets 23-24. versículo 24 até 24. Pourquoi il nous dit cela? Por que ele diz Et isso? que tu comprennes. E você entenda Je isso. suis en train de faire la prière, Se você está orando, la prière selon toi. a oração consoante Et você, sans pour autant sem que você tu comprennes la réalité. entenda
entendem a realidade. Beaucoup sont assis à la maison Muita gente está sentada em casa, et ils ne peuvent pas recevoir. não podem receber. Et je bénis le Seigneur pour vous. Abençoa Deus para vocês. Vous avez quitté vos lieux de Que travail. vocês saíram do lugar do vosso Vous trabalho. avez dit, le premier jour c'est pour mon O Dieu. primeiro dia é meu Deus. Le premier jour c'est pour mon Dieu. O primeiro dia é meu Deus. C'est important É algo importante. d'honorer de tels hommes. De orar esse nosso Jean Deus. 16, João capítulo 16, verset 23. versículo 23. Il y a ce jour-là, E nesse dia aí, vous ne m'interrogerez plus. você vai me perguntar, Sur rien. interrogar, En vérité, je vous l'ai dit, eu vou vos dizer. c'est que vous demanderez Tudo que você vai pedir au Père. ao Pai, Ah, tu as vu cela? Au Père. ao Pai. Você Au viu? Père. Ao Pai, Il vous le donnera. ele vai vos En dar. mon nom. Em meu Je nome, dois aller vers le Père. eu vou ao Pai Il dit, monte e ici. eu vou dizer: soy daqui, Monte ici. soy daqui. Je te ferai voir Eu vou te fazer ce qui ver va arriver. o que é que Je vai te donnerai acontecer. des détails Vou te dar os detalhes dans ta vie. na sua Ce vida. dont tu veux. Eu tudo que Oh, você c'est precisa. le temps É o que tempo tu dois que expérimenter você deve le experimentar. O Saint-Esprit. Espírito Tu dois Santo expérimenter. deve Mais experimentar pour prier. na oração, Parce que toi, tu demandes porque tu pensas des choses coisas qui ne sont pas que não nécessaires. são necessárias. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz: demandez et pensas vous e recevrez. assim vai Mais tu receber. demandes les E mêmes você choses pensas algo mesmo que ceux qui ne connaissent pas que Dieu, aqueles que não conhecem Deus, ils ont. eles têm. Ils ont. Eles já têm. Ils ont. Eles já têm. Mais ce n'est pas Dieu ça. Mas esse aqui não é Deus. Donc Dieu veut Mas Deus quer te donner te dar des choses qui duas dépassent ton coisas que entendement. o mundo vai ficar admirando. Oh, quelqu'un dit un bon Até amen. por ter a minha En vez. ce jour-là, Esse dia ali, vous ne m'interrogerez plus você não vai me interrogar mais. sur rien. Isso é En legal. vérité, Na verdade, c'est que vous demanderez au Père. tudo que você vai pedir ao Pai, Il vous le donnera Ele vai vos dar. en mon nom. Em meu nome. Non, mon point, Como neste ponto, c'est que le verset 24 nous o dit, versículo 24 diz: jusqu'à présent, Até agora, vous n'avez rien você demandé nunca pediu en mon nom. a meu nome. Ah, comment ça? Mas como assim? Mais comment nous Mas l'avons? como Mais oui, nunca laissez-moi pediu? te dire, j'ai dit tout Eu à l'heure. quero te dizer, eu disse aquela hora: Monte ici, sai daqui, monte ici. sai Parce daqui. que quand tu montes, Quando você tu es sonha, dans la présence de Dieu. estás na presença de Et Deus. quand tu entres dans la prière, Quando você entra na oração, la tête courbée, você está com a cabeça deitada. quand tu sors, E quando tu sai, tu entres avec tes e besoins. você entra com teus necessários. Et quand tu sors, E quando tu sai, tu vas sortir avec des e réponses. você vai sair com resposta. Quand tu entres dans la prière, Quando entra na oração, la tête est baissée, com a cabeça la tête est baixada, courbée, com a Quando tu cabeça vai sortir da abaixada, praia, e quando tu sai, la tête haute. quando tu sai, La a tête cabeça haute. levantada. C'est ça la prière. Essa é a Ah, boa ce n'est oração. pas la prière. Não é Tu oração, sors, mas é a oração la de tête oração. haute, Mas quando tu sai com a le cabeça levantada, visage rayonnant de e joie. com teu Alléluia. visor, Alléluia. Est-ce que vous comprenez là où je vous amène? tá entendendo onde eu estou vivendo? Jusqu'à présent, Até agora, vous n'avez rien demandé. nada vocês En pediram. mon nom, Em meu nome, elle a dit demander. ele diz: peça, Et vous allez l'emballer. vão chegar, Vous allez l'emballer, c'est-à-dire vous allez saisir vocês cela. vão receber Il dit, aqui, vous allez recevoir. você vai receber um presente. Vous allez recevoir. Você vai receber, Afin que votre joie soit parfaite. e que vossa alegria seja perfeita. Quelle est la chose qui te donne la joie? Qual é a coisa que te dá alegria? Lorsque tu entres dans la prière, Quando tu entra na oração, ce qui te donne la joie, aquilo que te dá alegria ça va déterminer vai determinando les limites o limite de ta prière. da sua oração. Qu'est-ce qui te donne la joie? O que te dá alegria? Qu'est-ce qui te donne la joie? O que te dá La alegria? chose qui te donne la Qual joie. é a coisa que te dá alegria? La chose la plus importante qui Qual te é donne la o joie. algo mais importante que te dá alegria? C'est cela qui va É déterminer aquilo que vai determinando la dimension de ta prière. a tua dimensão da oração. Si c'est le pain, Se é o pão, c'est le pain. é o pão. Mais moi, c'est Dieu. Mas eu digo a Deus, Moi, c'est Dieu. eu sou Deus. C'est-à-dire, quand j'entre, Quando eu entro il faut que je sorte e quando eu saio, avec la personne qui a la eu solution. quero a pessoa. Avec la personne Eu quero sair com a qui a pessoa, la solution. que é a solução. Quand je monte, Quando eu sonho, je rencontre quando eu devo la encontrar personne uma pessoa qui a la solution. que tem a solução. Jusqu'à présent, Até agora, vous n'avez encore rien demandé. nunca vocês pediram. Mais papa, montre-nous. Mas pai,
mostra. Comment? Como? Comment? Mas como? 2 Corinthiens chapitre No livro de 2 Coríntios, 2 Corinthiens chapitre 9. no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Nous allons voir si nous connaissons la dimension de Dieu. Se nós conhecemos a dimensão de Deus, Si nous connaissons la dimension de Dieu, nós conhecemos a nous dimensão n'allons de pas Deus. nous limiter à nos pères. Não vamos limitando Nous só n'allons no pas pão. nous limiter à la voiture. Não só vamos Nous n'allons pas limitar nous no limiter à carro. la maison. Não, não Nous vamos n'allons pas limitar nous na limiter casa. à je ne sais quoi. Você pode ter Ah, limite Dieu de donne qualquer. au-delà Mas de Deus quer que notre você entendement. passa Il nous aquilo surprend. aí. Il nous donne au-delà. Ele La quer Bible que você dit, peça. jusqu'à présent, Até agora, nous n'avons encore rien demandé. nada pedimos. Nous n'avons encore rien demandé. Nada pedimos. Nous n'avons encore rien demandé. Nada pedimos. 2 Corinthiens, No livro de 2 Coríntios, 2 Corinthiens, no livro de 2 Coríntios, chapitre 9, capítulo 9, et versets 8 à 9. versículo 8 até 9. Alléluia. Aleluia, meu 8 à irmão. 9. 8 a 9. 8 à 9. 8 a 9. Vous voyez, mes amis, c'est très important. Meus amados, isso é algo importante. Jésus s'arrête Jesus vai parar. et il dit jusqu'à présent, Jesus vai dizer até agora, nous n'avons encore rien demandé. você nunca pediram. Mais regardez ce que l'apôtre Paul, Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. il va s'éclamer. E assim ele vai aclamar. Il va E s'éclamer. assim ele vai aclamar. Il dit, et Dieu, Oh, meu Deus! et Dieu Oh, meu peut Deus! vous combler Meu Deus, o que você vai me dar? toutes sortes de De grâces. toda graça. De toutes sortes De de grâces. toda graça. Afin que possédant Enfim, que eu possa o ter. toujours. Que eu possa ter sempre. Moi, je possède aujourd'hui des Eu biens. tenho hoje algo importante. Afin Enfim, que possédant que eu toujours possa receber sempre. en toutes choses Em toda coisa. de quoi Mas satisfaire o qual é que vai me satisfazer? à tous vos besoins, A todo meu que eu preciso. que vous ayez encore Que vocês tenham en abondance em abundância. pour toutes bonnes œuvres. Faz boas coisas. Dieu me satisfait Deus me satisfaz au-delà em tudo. pour que je puisse satisfaire Para que eu encore. possa satisfazer os outros. Donc il ne me donne pas simplement Ele não me dá só mon pain, o pão. mais il va au-delà. Vai mais Vous longe. comprenez bien, mes amis. Entenda, meus amados. Dieu peut combler. Deus pode dar tudo que tu Il peut precisa. vous combler Deus pode te dar tudo. de toutes sortes de De grâces. toda graça. Afin que possédant toujours Enfim, que possas ter mais coisas en boas. toutes choses Em tudo de quoi satisfaire que tu precisa. à tous vos besoins. Em tudo de Tous vos besoins. Quando digo é tudo, é Quel est ton tudo besoin? que tu precisa. Tous vos O que é que besoins. você precisa? Tous vos besoins. Em tudo que tu precisa. Vous ayez encore. Vamos ao que mais. Quand il a satisfait tes besoins, Quando ele satisfaz aquilo que você tu precisa, as encore. você quer mais. Tu as encore Você quer en mais. abondance Em abundância, pour d'autres choses. mais outra coisa. Pour tes amis, Para o seu pour amigo, ta famille, para a sua família, pour le reste. pelo resto. Voilà ce que Dieu peut faire. Mas eu vejo o que Deus C'est fez. donc qu'il est écrit. Porque Donc, consoante aquilo que estava Paul escrito, s'arrête. assim vai parar. Il dit, regarde, Veja, ce que Dieu dit. aquilo que Deus diz, Il a fait ele fez des largesses. de, C'est-à-dire, il fait des largesses. ele fez largo, uma coisa larga. Il donne largement. Lá uma coisa muito Largement. uma coisa muito grande, Il donne grandioso. largement. Ele dá uma coisa muito grandiosa. Il donne largement. Ele te dá coisa grandiosa. Il donne largement. Te dá uma coisa grandiosa. Il donne largement. Te dá uma coisa muito grandiosa. Nous utilisons le nom de Jésus Vamos utilizando o nome de Jesus pour demander para pedir des choses coisas qui sont déjà disponibles. que já estão disponíveis. Mais Dieu veut que nous lui demandions Deus quer que você pense des choses qui ne sont pas encore disponibles. coisas que ainda não estão disponíveis. Mais nous lui demandons Mas nós pedimos sempre. des choses que les païens peuvent avoir sans Os mundanos já têm. connaître Dieu. Mas assim nós não C'est conhecemos ça la Deus. différence. Deus quer que você faça uma diferença de quando você pensa. Des prières De oração et de la prière. e orações e La orações. prière Oração et les prières e orações. que Satan applaudit. Que o Satanás vai aplaudir. Satan aime. Que o Satanás vai. Les hommes font les prières Os homens também fazem qui oração. ne transforment Que personne, transforma a pessoa. qui ne changent pas ta Que vie, não muda nada na sua vida. mais qui répondent É só pedir. à ton besoin. Daquilo que tu Quand pensa. tu entres Quando tu dans la entra prière, na oração, dans ta tête, na sua cabeça, c'est pour ta guérison, é para sua guérison. mais pas pour Não é por trouver la para personne encontrar a pessoa
qui te dit qu'il est la guérison. que Ele é a guérison. La Bible dit. A Bíblia diz, Nous avons dit, n'est-ce pas, dizemos, le deux fondements os dois fundamentos de la prière da triomphante. oração triunfal. Premièrement, Primeira coisa, allons-y si vous m'avez suivi. Vamos, se vocês Captiver d'éléments, ça qual se... é a coisa da captividade? Merci, tu peux qu'applaudir. Obrigado, vamos aplaudir a nossa irmã. Oh, non, on acclame. Vous faites plus que quoi. Vocês estão mais Vous avez besoin d'entendre ce bruit. estão a escutar esse barulho. Donc vous avez compris Vocês entenderam la foi a fé en la parole. na palavra. Ça, ce ne sont que des éléments. E são os Je elementos ne suis pas encore entré dans le détail ainda não entrei no pour te detalhe montrer ce quoi para te mostrar o que la foi en la parole o que é a fé na palavra de Dieu. de Deus. Parce que la Bible dit Porque a Bíblia diz très simplement simplesmente que Dieu Deus veille quer à sa parole. que você Deus quer veille. Deus vigia na sua palavra. Dieu veille. Deus vigia na sua palavra. Jérémie chapitre 1er. No livro de Jeremias, capítulo 1, Donc vous, il faut que je vous donne tout. vocês eu vou vos dar tudo. Parce que je ne peux pas dire cela avec ma tête. Não vou dizer só isso na minha cabeça. Je réalise, on dirait que vous n'êtes pas encore dans la Às dimension. vezes você não está numa dimensão. Donc il faut que j'affiche tout. Porque eu quero que eu possa escrever tudo. Para você chegar num método. Donc il est écrit la fée des largesses. Conforme aquilo que está com a sabedoria. Indigent. Ele deu. La justice subsiste à A jamais. justiça C'est-à-dire il fait, il donne largement. Largamente. Largement. Largement. Tu es avec moi largement. Il me donne largement. Tu comprends cela? Veja isso. Applaudis-les s'il te plaît. Jérémie. Livro de Jeremias. Oh my God. Oh meu Deus. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Jésus s'est arrêté. Deus parou. Il dit jusqu'à Jesus présent. parou. Até Vous agora. n'avez pas encore, vous m'avez encore rien demandé. Até agora nunca me pediu. Verset 12. No livro de Jeremias, L'Éternel me dit, Eterno me diz, tu as bien vu, viste, car quando je veille eu vigio sur ma parole. na minha palavra. Pour faire quoi? Para fazer o quê? Le corps, le pratique A escola de prática la prière da oração par le Saint-Esprit. pelo Espírito Santo. Et PPPP. E PPPP. Donc c'est très important. Isso é algo importante. Dieu dit, Deus diz, et quand tu entends les chrétiens, quando você escuta os cristãos, oh Dieu est derrière sa parole. oh, Deus está Dieu n'est pas atrás da derrière sua sa palavra. parole. Deus está atrás da sua palavra. Voyez-vous? Veja, Quelqu'un peut quitter là-bas, venir ici. alguém pode sair dali para vir aqui, faz favor? Quelqu'un peut venir ici. Alguém pode vir rapidamente? Allez-y. São os volantes que conseguem obter. Maintenant, Agora, vous deux, n'est-ce pas? Vous êtes là. vocês dois que estão cá, Et ça, c'est la parole de Dieu. Vous essa êtes é a la palavra parole de de Dieu. Deus. Maintenant, Dieu Deus est derrière sa parole. está atrás da sua palavra. Amen. Amém? Amen. Amém? Amen. Amém? Et c'est ça les chrétiens croient. Isso é os cristãos que Et c'est ça qu'on acreditam. entend même des prédicateurs Isso dire. também os nossos pregadores. Et c'est ça qu'on nous a enseigné tout le Isso é temps. tudo que nos ensinam Et sempre. les chrétiens l'ont capté. Que Dieu est derrière sa parole. Non. Então, atrás da sua palavra. La foi A fé a la confiance. e na confiança. La foi A foi, En la a parole. fé na palavra de Dieu. de Deus. Pourquoi? Por quê? Pour quelle raison? Por qual é a razão? Pourquoi Dieu veille à sa parole? Por que, que Deus vigia na sua palavra? Pourquoi Dieu veille à sa Por que, parole? que Deus vigia na sua palavra? Pourquoi Dieu veille à sa Por parole? que, que Deus vigia na sua palavra? Peut-être quelqu'un a une réponse. Alguém tem uma resposta Pourquoi aí. Dieu veille à sa Por parole? que, que Deus vigia na sua palavra? Jean chapitre 1er. No livro de João, capítulo 1, Wow. oh, Verset 1er. versículo 1, La Bible te prouve. a Bíblia vai provando, La Bible te montre. a Bíblia vai nos mostrando. Au commencement No começo était la parole. era a palavra. La parole A palavra était avec Dieu. estava com Deus. La parole A palavra était Dieu. Deus. La parole A palavra était Dieu.
Le verset 3. O versículo 3. La Bible dit, A Bíblia diz, oh, il faut comprendre. deves entender. Pourquoi je dis Por que que eu digo? les deux fondamentaux. Os dois fundamentos, Donc les deux éléments os dois elementos qui permettent que la prière que soit permitem que a oração esteja une prière victorieuse, uma oração vitoriosa, une prière triomphante. uma oração triunfal. La Bible dit, A Bíblia diz, toutes choses todas as coisas ont été faites foram feitas par quoi? pelo quê? Par quoi? Pelo quê? Par la parole de Dieu, Pela palavra. par elle. Nele, Et rien de ce qui existe nada que existe n'a été fait que foi feito sans faire. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. Aïka, 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 aïka. Elle n'a pas fait la Dieu va se donc toi tu es en train de prier Você que está orando, et Dieu dit, Dieu est derrière sa parole. Deus está atrás da sua palavra. C'est-à-dire tu ne connais pas Dieu. Você não conhece Deus. Tu ne connais pas le caractère de Você Dieu. não conhece o caráter de Tu ne connais Deus. pas la personne de Você Dieu. não conhece a Tu pessoa es de en train Deus. de prier, vai que vai. Você Tu es só en train ora de prier dans le assim, assim. brouillard. Você Tu es en está train de orando prier. em prova. Et Satan dit, allez-y, allez-y, allez-y. Il t'amène dans la distraction. Vai te levar na C'est distração. pour laquelle tu entres dans la Essa é distraction. a razão que você entra na distração. Il dit que toutes choses Todas as coisas ont été faites foram feitas par elle. pelo Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Acclame les dieux qui vont au Dieu. Dieu, il est derrière Está atrás, sa parole. vigia na sua palavra. Non. Não. Enlève ça à partir de maintenant. Atira isso a partir de hoje. Donc tu dois comprendre, Deves entender, Dieu et sa parole, Deus é a sua palavra. ils sont un. São uma só pessoa. Eu sou ele, sou Là uma où tu vois sa pessoa. parole, Onde é que a sua palavra il est là. está lá? Il est là. Está lá. Là où tu vois sa parole, Onde é a sua il palavra? est là. Está lá. Il est là. Il est là. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il est fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il est fait. Obrigado, obrigado. Alléluia. 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 Mes amis, c'est tellement si simple. Meus amados, é muito simples. Toi, tu es en train de chercher une religion. Você está procurando, Toi, tu es en train de chercher je ne sais quoi. você está procurando não sei o quê. Une église. Uma igreja. C'est toi l'église. A igreja é tu. Cherche la personne Procura a pessoa qui solidifie ta foi que solida a sua fé, et qui construit ton homme que intérieur. constrói o homem em você. Ton homme intérieur. O teu homem interior. Ton homme O intérieur. teu homem interior. Oh, laisse-moi te dire, Quero te dizer, notre préoccupation, a nossa preocupação c'est du pain, é o pão, c'est le mariage, é o casamento, c'est la voiture, é o carro, mais toutes ces choses, tudo isto ils sont déjà disponibles. estão já disponíveis. Mais nous ne devons pas utiliser le nom de Jésus. Não podemos utilizar o nome de Jesus em vão. Il dit qu'il donne largement. Ele dá largamente. Il donne largement. Te dá largamente. Il donne largement. Te dá largamente. Il donne largement. E te dá largamente. Et quand Dieu Quando Deus voit ses enfants, veja os seus il filhos, est en train de demander des choses estão a pedir algo qui sont déjà que disponibles, já estão disponíveis. il est triste. Ele fica muito triste. Il est triste. Ele fica muito Il triste. est triste. Ele fica triste. Il veut Ele quer que tu que découvres você descobre ce qui est en toi. o que está em ti. De sortir De tirar aquilo que le está em ti. potentiel qui est en toi. Ou aquilo potencial que está em ti. Tu as été créé Você foi à criado l'image de Dieu, na sua imagem. sa ressemblance, Na à la sua... ressemblance de son autorité, Na sua... Recebendo à a la sua ressemblance de autoridade. son pouvoir, Do seu à poder. la ressemblance de sa puissance. No seu poder. Si ton Dieu est puissant, tu es. Si ton Dieu est fort, tu es. Fort. Si ton Dieu est intelligent, tu es intelligent. Alléluia. Déploie ce qui est en toi. Demonstra aquilo que está em ti. Sors le potentiel qui est en toi. O potencial que está em Et você. Dieu va être rempli de E joie. Deus vai estar
toi, il y a beaucoup. Em ti há muita coisa importante. Il y a plus que ce que tu vois. Há mais que aquilo que tu veja. Il y a plus que ce que tu vois. Há mais que aquilo que tu Oh, je veja. dis, reçois cela au nom de Jésus. Recebe aquilo agora. Je dis, reçois cela au nom Recebe aquilo agora. de Jésus. Embarque cela. Receba. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome. Souvenez-vous, Vamos recordar. quand tu entres dans la prière, Quando tu entra na tu oração, dois tirer la force. você deve tirar a força. Tu dois puiser l'énergie de Deve explodir a energia que está em cette ti. femme de perte de sang. A mulher que estava pedindo sangue não pediu Que son sang s'arrête, mais il est allé simplement toucher le corps du vêtement de Jésus. Et le sang s'est arrêté. Laissez-moi te dire, Jésus a dit, qui a puisé ma force, qui a tiré ma force. Monte ici, et tire la force de Dieu, tire la force de Dieu. Acclame la gloire. Dites avec moi, Père. Père, Pai, je viens au devant de ton trône. venho diante do teu trono. Oh Seigneur, Oh Senhor, tu es Dieu. você é Deus. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, laisse-moi aller plus loin. quero ir mais longe. Y a-t-il, É alguém, la Bible dit, a Bíblia diz, si quelqu'un se alguém est en peine, que está em pé qu'il prie. e ele ora, Quelqu'un dans la souffrance, alguém está em sofrimento, Jacques nous dit Jacques me diz, qu'il prie. e ele ora. Et ce matin, Nessa manhã, y a-t-il une souffrance alguém está sofrendo quelque part, no lado, alors num que nos lugar, têtes sont baissées, alguém está com a nossa cabeça baixada, ta main sur ton cœur. a tua mão no coração, Y a-t-il une souffrance quelque há part? uma dor em ti, Y a-t-il une difficulté quelque part? há dificuldade, Y a-t-il une peine quelque há part? uma pena em ao lado de você, Y a-t-il un besoin quelque part? estás a precisar algo, Y a-t-il un manque quelque part? estás em uma falha, Y a-t-il une opposition quelque part? uma posição no outro lado, Y a-t-il une résistance quelque há uma part? resistência, Y a-t-il une mauvaise nouvelle que tu as há reçue? uma mal novidade, Y a-t-il une lassitude quelque há part? uma inquietude em você, Maintenant, agora, maintenant, agora, maintenant, agora, demande peça que tu recevras. e vai receber. Que cette souffrance Essa dor e esse sofrimento te pousse dans la que prière. que você vai na oração, Que la souffrance dans ta vie o sofrimento na sua te vida, pousse dans la prière. que te leva na oração, Et que l'Esprit de Dieu que o Espírito de Deus te pousse que possa te à levar chercher non a seulement la solution, procurar só, mais le Seigneur. mas procurar aprofundir o Mais le Deus, Seigneur. ou mais o Senhor, Mais le Seigneur. amar o Senhor, Mais le Seigneur. mas o Senhor, Parce que la Bible dit, porque a Bíblia diz, sans la foi, sem a fé, il est impossible ele é impossível d'être agréable à que Dieu. você esteja, que possa alegrar de Deus. Et celui qui s'approche de Dieu Aquele que aproxima de Deus croit e acredita que Dieu que Deus répondait, vai responder croit e acredita que Dieu Deus répondait. C'est un verset que je suis en train de lire. responde. Esse é o versículo que eu estou a ler. Là encore, je vais te sortir dans l'ignorance. Eu vou te tirar na ignorância. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient Aqueles que aproximam de Deus que acreditam Dieu, que Deus, que Dieu, que Deus, que Dieu, que Deus, Dieu n'existe pas. Voilà Que pourquoi Dieu les païens disent que Dieu n'existe pas. os Parce que pagãos Dieu dizem que n'existe Deus pas. não existe. Dieu n'existe pas. Ah, Deus não Je vais existe. te défier, Dieu Eu n'existe quero pas. te desfiar. Il est, Ele, il est, ele, il est, ele, il est, il est. Ne cherche pas, il est. Alléluia. Il est. ele. Là où tu es, il est. Onde você está, Partout tu viens te trouver dans une situation, onde você está, qualquer situação que você está, il n'existe pas. ele não existe. C'est ton problème qui existe. Que é o teu problema que Mais lui, existe. il est. Mas ele é. Lui, il est. Ele é. Il est. Oh mon Ele Dieu. está no meio. Père, Pai, Père, Pai, merci. obrigado. Merci. Obrigado. Commence à parler. Começa a orar. Commence à parler pour ton Começa besoin. a orar para ti mesmo. Commence à parler Começa a orar para ti de mesmo. cette souffrance, Seigneur. Essa dor.
Parle à cette souffrance au Seigneur. Parle de ton souffrance. Parle de ta maladie. Parle, mentionne son nom. Tu ne lui informes pas. Mais tu es en train de lui parler parce qu'il sait tout. Il sait tout. Avant même que tu n'ouvres ta bouche, il sait déjà. Parle à lui. Alléluia. 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 Comme le temps est avancé, dis avec moi. Dis avec moi. Seigneur, tu sais toutes choses. Une parole n'est pas encore dans ma bouche. Que tu le sais déjà. Voici cette situation. Je te demande d'intervenir au nom de Jésus. Je te demande de l'aide. Je te demande de l'aide. Viens à mon aide. Je te demande la solution. Je te demande ton intervention. Papa, tu es mon Père. Je te présente cette situation qui me fait souffrir de temps en temps. Elle me donne mal de tête. Elle me donne mal de tête. Elle ne réjouit pas mon cœur. Elle m'attriste. Seigneur, je te la présente. Je te la présente. Je te la présente. Je ne vois pas la personne qui est en train de... Nous allons nous arrêter là. Dis papa, viens à mon secours. Viens à mon secours. Tu as dit dans ta parole. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour être secouru à vos besoins. J'obtiendrai miséricorde et je trouverai grâce à travers le sang de Jésus. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Là où il y avait des larmes, qui est la joie, qui est la joie, qui est la joie, qui est la joie. C'est toi qui donnes la joie. Là où il y avait la tristesse, donne des rires, donne les rires, donne les rires. Là où il y avait l'abattement, donne l'espérance, donne l'espérance. Là où il y avait le découragement, donne la victoire. Dans la victoire, dans la victoire, dans la victoire, et je reçois la joie, 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 je reçois la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, que le ministère du Saint-Esprit agisse. Affermis-moi par l'exaucement de ma prière pour que je sois un canal pour affermir d'autres. Seigneur, que les solutions que tu me donnes donne gloire à ton nom, donne gloire à Jésus, afin que Jésus soit glorifié, pour que la foi de quelqu'un soit affermie à cause de l'exaucement. Seigneur, que le miracle dans ma vie sert au salut de plusieurs. Sert au salut de plusieurs. Donne-moi un témoignage qui te glorifie. Afin que plusieurs soient sauvés. Afin que je vois les âmes sauvées. Je vois les âmes sauvées. À travers du témoignage que tu me donnes. Je vois les âmes sauvées. À travers de moi. Affermir ma foi, édifier ma foi, afin que d'autres puissent venir à toi. Au nom de Jésus. Je le reçois. Je le reçois.
Et je ferai le miracle. Eu vou fazer milagre. Ainsi que nous avons prié. Assim eu orei. Au nom de Jésus Em Père. nome de Jesus. Que l'assemblée puisse dire 3 fois Amen. Assembleia, foi na igreja.